Bem-vindos, alunos, à nossa primeira aula bônus do nosso Quarentena English. Eu sou o Daniel e sejam muito bem-vindos a mais essa aula. Aula passada nós debatemos um pouco, eu expliquei um pouquinho sobre os pronomes reflexivos, os reflexive pronouns. E agora, como aula bônus, eu disse na aula passada, eu vou estar explicando a complexidade ao entorno desse pronome. Não vai ser nada fácil, porque é muito conteúdo. Se eu fosse colocar tudo naquela outra aula, ia ficar com meia hora, ou 40 minutos, 50, por aí. Mas então, bora lá. Eu tô fazendo nas pressas porque eu esqueci de gravar essa aula e a aula 3. Eu esqueci de gravar as duas, então vou gravar as duas em sequência. Agora são 11h57. Eu tenho até as 2 horas da tarde para postar essa aula. Vejamos se eu consigo. Mas simbora, sem enrolação. Entendendo os pronomes reflexivos. Bom, agora que a gente já sabe como funcionam os pronomes reflexivos, já sabe montar uma base dos pronomes, é hora da gente aprender a usar de modo correto. Então, nós vamos estudar o uso em 3 partes diferentes. Os pronomes reflexivos têm o primeiro uso, que é a ação reflexiva. O uso de pronomes reflexivos, quando uma ação é reflexiva, significa que devemos usá-lo quando o sujeito e o objeto de uma frase são os mesmos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Mary cut the apple, que é Mary cortou a maçã, ou Mari cortou a maçã. Saudades da Mari. Referências. Tipo, quem cortou a maçã? A própria Mari. Então, Mari praticou a ação. Sendo assim, a Mari é o sujeito da frase. É aquela breve história de português de sujeito e coisa assim. E o que foi cortado? A maçã. Então, a maçã sofreu a ação. Logo, a maçã é o objeto da frase. O sujeito e o objeto dessa frase são diferentes. Por isso a gente não usa o pronome reflexivo. Porque, por exemplo, como é que ficaria? Mary cut herself the apple. Não ia fazer sentido, simples. Mas, ao contrário, nós temos o Mary cut herself while cooking, que é Mary se cortou enquanto cozinhava. Já nesse quesito, quem cortou a Mari? Ela mesma. Então, Mari então, é o sujeito da frase, pois praticou a ação. Quem foi cortado? Também ela, obviamente. Então, Mari também é o objeto da frase. Meio inconclusivo, porém faz sentido. Calma lá que vai fazer sentido. Pois sofreu a ação também. Ela cortou-se a si mesma. Então, ela é o sujeito que praticou a ação e ela é quem recebeu a ação. E como o sujeito e o objeto dessa frase são os mesmos, Mari foi a pessoa que praticou e sofreu a ação, usamos então o pronome reflexivo, que no caso seria o herself, que é como Mary é she, que é mulher, she é ela, então a gente tem que usar o herself, que é a ela mesma, ou a si mesma, que deve vir depois do verbo cortar, então depois dos verbos, e concordar com o sujeito, que no caso seria o she. Porém, também tem outros usos, que é por exemplo, o segundo uso é a função idiomática, que o segundo uso dos pronomes reflexivos é feito quando se existe a preposição by, que by é tipo por, basicamente. Por exemplo, made by, feito por, que é aquele negócio. The movie was made by, o filme foi feito por, sabe? Essas coisas assim que você vê bastante na internet. Então, nesse caso, a gente coloca o pronome após essa preposição. Esse uso é feito quando queremos dizer que alguém faz sozinho ou sem ajuda. Também não se pode esquecer que os pronomes reflexivos deverão concordar com o sujeito da frase. Por exemplo, he lives by himself in a big house. Ele mora sozinho em uma casa grande. Casa grande é um lugar? Não, é uma casa grande, literalmente. Ou
I prepared lunch by myself. Eu preparei o lanche ou o almoço, dependendo do jeito que você quiser utilizar, sozinho ou sozinha, dependendo de quem estiver falando. Porém, temos também a terceira, que é a função enfática, para enfatizar o que aconteceu. O que é enfatizar? Por exemplo, quando você fala, eu cortei a mim mesmo, ou eu que... Como eu posso dizer? Eu cortei a mim mesmo sem querer. Você está enfatizando que foi você que se cortou, que cortou a si mesmo sem querer. E basicamente é isso. O último uso que eu vou abordar aqui é basicamente isso. É que quando queremos usar os pronomes reflexivos para enfatizar a pessoa ou coisa a qual estamos nos referindo. Por exemplo, você quer falar que você mesmo limpou o banheiro. Então você falaria I myself cleaned the bathroom, que seria eu mesmo ou eu mesma, dependendo de quem está falando, limpei o banheiro. Aí depois, the students themselves organized the surprise party for their teacher. Os próprios alunos organizaram a festa surpresa para seu professor, basicamente. E também o I baked the cake myself, que é eu mesmo ou eu mesma, dependendo de quem está falando, mais uma vez, assei o bolo. E basicamente é isso. Como por exemplo, nesse último exemplo que eu dei, se usa o pronome reflexivo para dar uma ênfase, porém o pronome veio no final da frase, que seria I baked the cake myself. Myself veio por último. Mas isso é normal e gramaticalmente correto. E eu achei que ia demorar mais para explicar, porém não. Deu até que bonitinho para explicar. Então, obrigado por ter participado dessa aula bônus e até a terceira aula, ainda hoje. Tchau!